A paz do Senhor, mais uma vez, meu caro professor, minha cara professora da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui mais uma vez, eu, o diácono Raniel Oliveira, também conosco a nossa irmã Miriam e o presbítero Otoniel Félix. Queremos saudar todos com a paz do Senhor. Também abro espaço para os meus nobres colegas fazerem o mesmo. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos uma vez mais aqui com vocês, agradecendo a Deus a oportunidade e cientes de que temos mais uma responsabilidade e vamos fazer de tudo para que o nosso amigo, o professor e aqueles que nos assistem, eles tenham de uma forma bem abrangente, concisa também, né? Mas que eles venham realmente entender a pessoa de Cristo na lição de hoje. Eu faço das suas palavras, presbítero Otoniel, as minhas, pois nós estamos aqui para colaborar com você, para somar com o seu aprendizado e com o nosso também, não é verdade? Até porque o que nós trazemos, os subsídios, dicas, servem de aprendizado para aquele que ensina. Amém. Graças a Deus por tudo. Tem nos acompanhado até aqui. Assim é o nosso Deus. Nós queremos que você nos acompanhe nesta aula de número 6 do segundo ciclo, que tem por título Crendo em Jesus Cristo. Texto bíblico base, Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 11. E aí eu quero destacar o 11. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O objetivo é que as línguas, todas elas, confessem a Jesus Cristo. Não é verdade, irmã Miriam, presbítero Otoniel? Isso é verdade. O objetivo hoje principal é entendermos essa pessoa maravilhosa, sublime de Jesus Cristo. Na lição de hoje nós vamos tratar justamente sobre essa questão. Inclusive, professor Raniel, irmã Miriam, nós tratamos de algumas coisas nas lições anteriores, né? Que quando falamos de Trindade, quando falamos de outros pontos, a gente adentra, né, em certos pontos. Mas hoje a gente vai especificar mais um pouco essa questão da pessoa de Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Irmã Miriam, o que é que a senhora tem de bom para nós hoje, irmã Miriam? A senhora sempre trazendo coisas interessantes a respeito da pedagogia, trazendo essa visão interessante, né, para melhorar o nosso ensino. É isso mesmo. Como eu prometi na lição anterior, a qual nós estávamos gravando, que foi a de número 4, eu falei sobre os estilos de aprendizagem, caro professor e professora, e prometi a vocês que iria trazer algumas dicas sobre a questão de cada estilo de aprendizagem. E hoje... Me permita colocar em tela aqui. Coloque em tela, irmão Raniel. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a questão do aprendiz analítico. Como você identificar o aprendiz analítico, como você trabalhar com ele, quais as suas características e também como trabalhar um plano de aula. Não é verdade? Muitas vezes nós estudamos as lições, fazemos algumas anotações, mas há caminhos a qual nós podemos seguir que facilita muito a nossa aula, né? O trabalho. Por exemplo, para elaborar um planejamento, aqui hoje eu trouxe um modelo bem simples para vocês. Aqui eu coloquei, planejamento, Assembleia de Deus, a lição número 6, a classe discipulando, o nome do professor, e separei por partes o primeiro tópico, o segundo, o terceiro. O que eu fiz? Por exemplo, eu vou falar um pouco sobre aqui no segundo tópico, que é concebido pelo poder do Espírito Santo. Quando você vai iniciar a sua aula, para preparar um plano e você não se perder, porque não é vergonhoso você fazer suas anotações, levar Nem todo mundo tem a mente privilegiada do presbítero Otoniel, né, irmã Miriam? Pois é.
Então, se você não tem essa mente, não decora todas as coisas, pegue um bloquinho e anote. Olha só, olha que curioso. O tópico, o subtópico 1, no tópico 2, que tem como título: O Filho de Deus se fez homem. Aí, o que é que você vai fazer? Para iniciar, você não pega uma palavra-chave, você pega uma expressão e usa como aquela expressão como chave, certo? Destaque. Por exemplo, encarnação. Para facilitar a aprendizagem, você encarnação, anote e explique o significado. Você começa explicando o significado daquela palavra. Assim vai facilitar a compreensão do seu aluno. E o próximo, ó, concepção virginal. Aí daí você já vai abrindo caminhos para você trabalhar aquele tópico, aquele subtópico. Palavrinhas-chave, né? Um verdadeiro Palavra-chave, isso, palavra-chave. Mas você coloca no seu planejamento somente palavras-chave, e eu também deixo como dica que para cada subtópico você separe pelo menos um versículo, uma passagem bíblica, é sempre importante. Então, aqui você pode baixar esse modelo para que você possa se orientar, né? Isso vai ser disponibilizado, né, na nossa Sim, aula, sim. como subsídio também. Como subsídio. Aqui logo abaixo você pode encontrar. Mas passe para o próximo, irmão. Olha só o próximo. Eu já havia falado sobre a questão muito obrigada, eu não estava vendo, sobre a questão de por onde começar. Primeiro, traçar os objetivos, depois os métodos, atividade. Você tem que determinar um tempo. Eu tenho 45 minutos, o que eu vou fazer, como administrar esse tempo. Aqui o objetivo da aula de hoje, da dica que estou trazendo hoje, é você identificar o aprendiz analítico em sala de aula. Mas eu não sei quem é o aprendiz analítico. Então, esse é o nosso objetivo da dica que estou trazendo hoje. Nós já temos uma primeira dica, que o aprendiz analítico, ele aprende com conteúdo. Quando o professor vai para a sala de aula e leva conteúdo para o aluno. Então, é através da metodologia tradicional que ele aprende. Já temos uma dica, né? Então, nós vamos ministrar uma aula usando o método tradicional e vamos observar algumas características para identificar o nosso aprendiz analítico. Mas que tipo de atividade eu posso trabalhar para identificá-lo? Por exemplo, um fórum com convidado. Você convida alguém que tenha muito conhecimento naquele determinado conteúdo, como quem, Raniel? Presbítero Otoniel Félix. Como presbítero Otoniel Félix. Bondade dos irmãos. Certo? Então, convide alguém que tenha muito conhecimento naquele determinado assunto e realize um fórum. Eu vou deixar aqui o fórum passo a passo, porque é uma aula com a metodologia tradicional, certo? Então, é uma aula que os alunos irão ficar em silêncio, irão simplesmente ouvir o convidado transmitindo as informações, e o que você vai fazer, outra coisa que o analítico aprende com facilidade, é porque ele gosta de coisas organizadas. E esse convidado vai ministrar a aula, tópico por tópico, usando a sequência, viu, irmão Otoniel? Então, ele terá o quê? 10 minutos para trabalhar cada tópico. Agora nós vamos ver as características do aprendiz analítico. Bom, o aprendiz analítico, eles são interessados em ideias, eles aprendem melhor quando eles estão sozinhos, eles gostam de informações lógicas, é outra característica, eles aprendem com conteúdo, eles gostam de ler, eles gostam de informações, eles gostam de inovação de conteúdo, aprender aquilo que eles nunca ouviram, entendeu, irmãos? Se ele nunca, imagine, todo culto, o aprendiz analítico
vai para a igreja para adorar e também para aprender, mas ouve uma pregação sobre a mulher do fluxo de sangue. Ele fica sufocado, ele quer algo novo e ele nunca tenha visto falar, né? Então, eles gostam de debater para provar pela lógica. É outra característica do aprendiz analítico, né? E eles consideram-se pessoas intelectuais, e verdadeiramente são. Essas são as características. Observe o seu aluno, certo? E identifique se ele é ou não um aprendiz analítico, aquele que gosta de conteúdo. Isso se revela, talvez, em muitas perguntas, né? E, sim, isso mesmo. Por falar em aprendiz analítico, digamos que o senhor hoje seja o nosso convidado, presbítero Otoniel, e o fórum acontece da seguinte forma, eu vou explicar um pouco. A professora ou o professor convida alguém que tenha muito conhecimento, como nós já falamos, não é verdade? Temos um exemplar aqui entre ela nós. fala por cima, ela faz uma apresentação geral do que vão estudar. Por exemplo, nós vamos estudar sobre Jesus Cristo, ele é Deus, ele também é Senhor. Mas ainda a irmã Miriam não explicou bem, ficou muito a desejar. A irmã Otoniel, por favor, o senhor vai falar e os alunos irão anotar em silêncio tudo o que o senhor for ministrar nessa aula. É uma aula tranquila, só de informações. O professor observa aquele aluno que estiver paciente, sufocado, ele não é um aluno analítico. Agora, aquele que fica atento, mega feliz com o que o senhor vai nos trazer agora, por exemplo, falar sobre Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, ele é um aluno analítico. Interessante, é uma forma de descobrir, né, a pessoa em si, né? Personalidade. Isso. Eu queria só perguntar à senhora, a gente falou sobre os perfis na lição de número 4. Quem quiser lembrar, além do aluno analítico, né, os outros, dá uma olhada na lição de número 4, mas eu queria que a senhora só relembrasse quais são os 4. Olha, nós temos o aprendiz dinâmico, temos o pragmático, temos o aluno analítico. Agora, o próximo, eu quero perguntar a vocês. Vocês não lembram? Não lembro. É o aprendiz interativo, Sim. o quarto. Que ele aprende a partir das ideias que ele já tem, ele aprende mais. Muito bem. Então, você, professor, que está aqui assistindo, note que nós não somos os donos da verdade, nós estamos aqui para contribuir. Então, anote, coloque isso no seu caderninho. São 4 tipos de alunos. Se há uma predominância na sua sala de um determinado perfil de aluno, isso vai te ajudar a colocar um planejamento mais adequado para que haja mais absorção do conhecimento na sua aula. Não é isso, professora? Isso mesmo. Aproveitando, hoje eu destaquei bem o aluno analítico, trouxe uma atividade. Na próxima aula, eu vou trazer uma atividade para o aluno interativo, vou falar sobre suas características e uma forma de você identificá-lo também. Amém. Presbítero Otoniel, meu querido, Jesus foi profeta, foi sacerdote, também foi rei, não o rei que os judeus esperavam, mas ele foi multifacetado, professor. O que é que o senhor poderia nos dizer sobre isso, ele cumprindo essa missão gloriosa? Essas 3 características que nosso irmão revela aí como profeta, sacerdote, né? E rei, não é isso? Essas 3 características, isso vai demonstrar justamente a pessoa humana de Jesus, que é um dos focos da nossa lição de hoje.
o título dela fala crendo em Jesus Cristo. Então, eu creio, você crê, nós cremos na pessoa de Jesus. E essa pessoa de Jesus, ela foi revelada nas Escrituras Sagradas como Deus e homem. Então, essa questão aí é a revelação da sua humanidade. Porque como profeta, ele é semelhante ao profeta profetizado, se não me falha a memória agora, capítulo 18, segundo Deuteronômio, o profeta semelhante a Moisés. Como rei, ele é descendente do rei Davi, ou seja, a sua linhagem humana. É assim? E ele também é o sumo sacerdote da nossa nova aliança. Mas para isso acontecer, de fato, ele teria que ser humano. Humano. E essa humanidade vai se revelar, e a nossa lição número 1, isto é, no tópico primeiro, ela vai justamente demonstrar essa questão onde ele fala que Cristo seria o nosso Senhor, mas esse nosso Senhor, ele é chamado de Cristo. Cristo seria o termo grego, né, irmãos, para Messias, que seria ungido. Isaías 61 vai dizer que ele é ungido, e esse ungido era o rei de fato que Israel esperava, o prometido, aquele que seria rei sobre todas as coisas. Então a lição vai trazer sobre ele sendo o Messias prometido para Israel. E a lição vai também, nesse primeiro tópico, para identificar a pessoa de Jesus, traz o termo logos, que é onde João, o evangelista, ele vai dizer que no princípio ele era o logos, o verbo. E o verbo, o logos, estava com Deus e o verbo era Deus. E algo importante que a gente até tem que enfatizar aqui, professores, que quando o apóstolo João, ele traz essa ideia de que no princípio ele era o logos, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, isso é justamente para identificar a pessoa humana de Jesus e a pessoa também divina de Jesus, algo que nós vamos trabalhar mais para frente, né? E essa figura da sua humanidade, ela vai também dizer que ele seria servo e também Senhor, né? Por isso que a lição bíblica em classe aqui do Discipulando, ela vai trazer o capítulo 2 de Filipenses, do versículo 1 ao 11, onde o apóstolo Paulo, em especial no versículo 7, vai dizer que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aniquilar-se aqui é esvaziar-se. Aí a pergunta que a gente faz, né, irmã Miriam, o irmão Raniel, Jesus se esvaziou de quê? Aí começou a ter questionamentos, e por isso que a lição de hoje é importante para frisarmos a plena divindade de Cristo, a plena humanidade dele. Hein? Começou a haver questionamentos relacionados à sua divindade, porque a humanidade não tinha como negar. E mesmo assim apareceram os gnósticos, né? Que era um grupo que apareceu ali no primeiro século, que às vezes negava a própria humanidade de Cristo. Mas, trazendo a ideia do que Paulo fala... São as correntes, né? Isso, o gnosticismo está entre as correntes heréticas mais antigas. Isso. Eles deram bastante trabalho à igreja, né? Porque muito trabalho. Muito trabalho mesmo, porque eles falavam que Jesus Cristo, ele não era humano, ele era simplesmente uma aparência. Ele não tinha um corpo humano, era só corpo de aparência. Mas deram muito trabalho à igreja. Muito. E isso vem, essa questão, esse questionamento está até os nossos dias de hoje. Muitas pessoas têm essa visão. Justamente. Por isso que é interessante bem frisar realmente esse capítulo 2 de Filipenses, porque ele vai mostrar a humanidade do Senhor. Aí aparece, professores, uma doutrina, porque a palavra esvaziar aqui é kenosis em grego. Tem o grego, né, para essa palavra? É esvaziar-se. Aparece a doutrina chamada doutrina da kenose. O professor pode pesquisar, mas o cuidado que tem que ter é que houve muitos questionamentos com relação a esse esvaziar-se. Surgiu um grupo que dizia que esse esvaziar-se fazia referência a Jesus deixar de ser Deus e ser apenas humano. Assim, se esvaziou de Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo, olha, se esvaziou da onipotência, da onisciência, se esvaziou aí nesse caso ele deixa de ser Deus, né? Para quê? Para ser Deus. Isso, justamente. Isso? Aí onde entra, como é que ele se esvaziou de ser Deus, então ele deixou de ser Deus. E não é o que pregamos, não é o que, analisando as escrituras, nós encontramos. Professores, o grande risco desse tipo de pensamento é a invalidação do sacrifício. Isso.
Porque se Jesus é homem, plenamente humano, ok, ele também é plenamente Deus, e a nossa lição, nesse tópico primeiro, ele traz essa reflexão, justamente mostrando essa humanidade dele, que para ele ser Messias, o prometido, ele teria que ser homem, é assim? Teria que ser homem. Perfeitamente. E para Lá ele em ser Gênesis, né, da semente da mulher virá um que isso. esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, há essa promessa da semente da mulher. E é algo até que a gente pode trabalhar mais para frente, nessa própria lição de hoje, porque estamos falando da sua natureza humana. E com relação a essa semente da mulher, Jesus seria o que Paulo vai chamar no capítulo 5, versículo 15, segundo ele escreveu na carta de Romanos, Jesus seria aí isto é, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, ele seria aí o que a gente comumente chamou de segundo Adão, porque o primeiro Adão pecou, o segundo Adão não pecou. E por que Jesus seria segundo Adão? Porque ele teria as mesmas características humanas, exceto o pecado. É onde nós entramos justamente na sua humanidade. E esse esvaziar-se fazia referência justamente à sua glória que tinha com o Pai. Por isso que ele não poderia ter deixado de ser Deus. O apóstolo Paulo é claro com isso. E tem que ser frisado isso. E interessante, professor, que quando nós falamos no Logos, na palavra, esse versículo primeiro, ele é tremendo porque ele vai, na verdade, revelar de uma forma ímpar, vamos assim dizer, a divindade de Jesus, porque vai mostrar que ele era pré-existente e vai mostrar a sua humanidade. Se a gente ler, nós dizemos, está lá, no princípio, esse princípio até nós tratamos já em outras lições, que se refere ao princípio da criação. Mas Jesus não é o primeiro criado, irmão Raniel. Como diz Colossenses capítulo 1, versículo 15, os heréticos pegam esse texto que diz ele é o princípio ou o primogênito da criação de Deus, e por não entender, vai imaginar que Jesus é como se fosse o primeiro criado. Aí como é que ele seria? A pergunta que faríamos é como é que ele seria o primeiro criado e seria Deus? Aí a gente entraria no que estudamos na lição anterior, do triteísmo, porque ele seria um Deus em menor grau? Não. Mas o texto diz, no princípio, aí remete à criação, antes do tempo, antes da criação do tempo, antes da criação do mundo, porque João tá com ele tem a mente judaica, porque vai em Gênesis primeiro, e se o professor for mais curioso um Na pouquinho, ele verdade, vai narrar. mais precisamente, a ideia do unicismo, né? Quando só Deus, o Pai, seria a divindade e os outros estariam subordinados, né? Aí seria, no caso, o arianismo, né? Arianismo. Havia uma subordinação, que o unicismo vai porque confundir as pessoas. Eles têm mais de um termo, né, para isso. No unicismo eles vão confundir, né? Que o pai é o filho é o pai, e assim vai. Aí, né, nessa concepção, a gente tem que não deixar de falar e frisar, porque ele não seria criado. João tem a mente em Gênesis, como falamos aqui no início, que uma das traduções da Bíblia foi a chamada Septuaginta, né? Alguns chamam de Septuaginta, porque para alguns o termo ali, o G, não tem som de G, porque é grego e tal, mas enfim. Alguns chamam de Septuaginta ou Septuaginta. Se você abrir a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, vai estar o mesmo versículo que João usa no início. No princípio criou Deus os céus e a terra, lá, João vai utilizar o mesmo termo. No princípio era o verbo. A palavra, se eu fosse falar aqui grego, aqui seria arche. Princípio criou Deus. Aí lá tem o mesmo termo. Por isso que João, ele remete a esse princípio, para mostrar que Jesus é antes da criação. Aí ele fala do relacionamento de Deus para mostrar como é a divindade. Não é uma pessoa, são três pessoas na divindade. E ele mostra a distinção quando ele diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E aí ele completa, e o verbo era Deus. Era Deus. Mas quando ele diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, literalmente ali, os estudantes assim, quem gosta da língua grega vai ver que literalmente seria, ele estava, que tem um artigozinho ali, ele estava com o Deus. Esse artigo, inclusive o pastor Ezequiel Soares, nas suas obras, tratando sobre cristologia, divindade de Cristo, e inclusive existe um livro chamado de manual, deixa eu ver se ele está aqui perto aqui.
Manual, é um manual que ele tem de defesa de fé, não está aqui não. Ele explica essa questão e ele informa que sempre que o artigo aparece, se refere a Deus Pai. Então, eu estava com o Deus Pai. Aí depois vem sem artigo. E o verbo era Deus. Aí algumas pessoas, por não compreender, irmãos, a questão começou a imaginar que Jesus era o próprio Pai. Só que ele vai até explicar essa questão, e outros gramáticos também explicam que não havia necessidade de João colocar o verbo ali, porque João foi muito inteligente, João conhecia a língua grega. Se João colocasse o artigo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com o Deus, e o verbo era o Deus, ele estava dizendo que o Pai era o Filho. Então aqui nós aprendemos já o quê? Que há um relacionamento na divindade. Por isso que ele colocou, e o verbo era Deus, a palavra era Deus, aí ele vai dizer que o verbo se fez carne, aí ele vai justamente mostrando que esse que é Deus, agora é humano. É lindo Presbítero isso, irmãos. Otoniel, me permita inserir aqui um comentário. Sim, A gente já falou aqui, né, sobre a nossa declaração de fé, esse livretinho isso. aqui que a gente está sempre recomendando, e isso que está sendo dito aí pelo presbítero Otoniel, se vocês quiserem se aprofundar, o capítulo de número 4 da nossa declaração de fé, ele tem no seu tópico 2 e 3 a humanidade de Cristo e a deidade absoluta de Jesus. Então, isso é material de estudo, né? E justamente Página a questão 51. Isso, perfeitamente. É justamente o estudo sobre a cristologia, né? A deidade de Jesus, os papéis, para a gente não confundir. Então, fica aqui só essa dica. Mais uma vez, a gente recomenda esse Tem material. que ler. Professor, é interessante levar o material para a classe, para que o aluno saiba que nós Já temos... coloca uma marcaçãozinha para Isso. não gastar muito tempo procurando. Para ele sabe que o aluno precisa ter esse contato com a nossa declaração, para não cair nos ventos doutrinas. Você observe que um livro que não é tão grande, não é grande em páginas, em números, mas eu tenho observado nos últimos tempos que quase todos os trimestres, o material que eu pego para estudar, as revistas, eu encontro informações valiosíssimas aqui na declaração de fé, que estão de acordo com o que nós estamos estudando. Lembrando que o organizador desse material foi justamente o pastor Ezequias Soares, né, presbítero? Isso, justamente, E, como nós estávamos dizendo, ele traz essa ideia, e essa ideia é importante porque a lição do novo convertido, ele está tratando justamente sobre esse assunto. Jesus aparece agora como servo, nesse primeiro tópico ainda. Esse servo seria o que Isaías 53 também disse que ele seria o servo sofredor. 53 vai revelar a sua humanidade para a redenção. E Paulo vai dizer justamente no capítulo 2 de Filipenses, mostrando esse esvaziar-se da glória que ele tinha junto com o Pai, não da divindade, mas da glória, porque depois Jesus vai dizer, Pai, glorifica-me junto de ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Olha a sua pré-existência. Então Jesus não foi criado, primeiro ponto. Agora, a sua humanidade, ela veio surgir depois. Isso aí sim. E ele, por ser servo, Paulo vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. De uma forma geral, ele sendo Deus, agora se faz homem. É onde nós entramos, professor Raniel e irmã Miriam? Na concepção virginal de Jesus, já no tópico 2 da lição. Perfeitamente. É a porta de entrada para este mundo, né? O Filho de Deus se fazendo homem. Pois concebido, que tem como o tema, o título, concebido pelo poder do Espírito Santo. Mas, só lembrando, antes de iniciar o tópico, é verdade, qual nós iremos falar, é importante, antes de a gente, que o seu aluno, para ele melhor absorver a questão do processo da humanização de Cristo, você, professor, procure explicar o significado da palavra encarnação para os seus alunos, porque ele irá absorver melhor o conteúdo, certo? Porque tem muitos alunos, muitas pessoas até hoje que confundem
não sabem o significado, né? Que no caso é tornar-se carne, não é? Tornar-se carne. Por isso, damos continuidade falando João 1:14. E o verbo, como o irmão estava falando, o Logos, se fez carne, encarnou, se fez carne e habitou entre nós. O que João ele está nos informando é que este verbo, que é Deus autoexistente, infinito, eterno, imutável, onipotente, onisciente, ele se fez carne. Se fez carne. Como entender? Como explicar? É o que chamamos de milagre da concepção, né? Milagre da concepção. É tão difícil explicar com nossas palavras, porque tudo isso vai muito além do nosso intelecto. Isso. Não é verdade? Vai além do nosso intelecto. Veja bem, estudiosos, eles dizem que o nosso universo, não dá para imaginar, o nosso universo, ele tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se uma pessoa fosse fazer todo esse percurso, imagine quanto tempo uma pessoa ia levar para fazer. Mas onde eu estou querendo chegar? Estou querendo dizer que Deus, o imutável, o onisciente, ele é transcendente, ele está além de tudo isso. Ele é maior do que tudo isso, do que todo esse universo gigantesco que o homem não consegue de jeito nenhum. Ele, o Deus transcendente que está acima, que está lá em cima, acima de todas as coisas, ele, como o irmão Otoniel estava falando, se esvaziou, ele tão grande, transcendente, aí ele se esvaziou e se torna o quê? Do meu tamanho, do seu tamanho, com todas as características, com uma única diferença. Qual é a diferença, irmão? Sem nenhum pecado. Glória a Está aí. Deus. Por isso que ele não poderia ser como um de nós, ou seja, gerado pelo homem. O escritor santo, né, o Mateus, tanto Mateus como Lucas, vai dizer que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Concebido pelo Espírito Santo. Pelo poder, sob o poder, a ação do Espírito Santo, que é bem registrado por Mateus, quando fala sobre a genealogia de Jesus Cristo, e Lucas, que era médico, lá em Colossenses 4:14, fala sobre isso, né? E os seus escritos revelam a linguagem de o quê? Um especialista. Lucas, ele passa 2 anos na Palestina por ocasião da prisão do apóstolo Paulo, e nesse período eu imagino que ele ficou durante esses 2 anos pesquisando tudo isso, com muita cautela, com muito cuidado. Ele fala isso na introdução do seu evangelho, né? E ele inclusive fala da preocupação em registrar com as palavras adequadas, na ordem adequada em que os fatos ocorreram, não é verdade? Mas ele escreve isso de forma cuidadosa sobre a questão da concepção de Cristo. Lucas, ele registra essa ocorrência como um fato verídico, não é isso? Um fato que, com certeza, levantou grande reboliço entre os críticos e, como eu falei, ainda levanta esse reboliço, ainda mexe com a cabeça de muitas pessoas que não estão em Cristo, não é verdade? Caros professores. É verdade. Mas a prova era... Sim, pode diga falar. Assim, que o evangelista Mateus, no capítulo 1, versículo 23, aí o professor é bom estar sempre abrindo, né, a Bíblia, para o aluno novo convertido ver. Ele vai dizer que a virgem, ele vai fazer uma citação de Isaías capítulo 7, versículo 14, não é isso? A virgem
conceberá e dará à luz a um filho. Aí ele vai dizer, estou aqui com a Bíblia aberta, a virgem, essa versão diz, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Ele faz uma citação direta do profeta Isaías, né? Isso é importante, o 7,14, para justamente mostrar como se daria, era o sinal de como se daria esse nascimento, por isso chamamos de nascimento virginal, sem nenhuma participação humana, ou seja... Vamos dizer assim, sem contaminação. Sem contaminação. Por isso que ele seria chamado segundo Adão, né? Segundo Adão. O primeiro Adão, a gente lembra, foi criação do próprio Deus, sem a participação de um casal. Exato. Então, ele segundo Adão também por essa característica. Né? Muito bem. Na sua essência limpa, pura, sem pecados. Porque após veio a queda, né? E com essa queda trouxe justamente a corrupção do gênero humano. A nossa declaração de fé chama de corrupção do homem. Algumas doutrinas por aí chamam de depravação do homem. Mas, enfim, o homem ficou depravado, corrompido e longe de Deus. E esse Jesus, chamado de segundo Adão, ele é assim chamado, identificado, é importante frisar, porque ele seria um segundo gerado sem pecado. Sem pecado. E por ser sem pecado, ele seria justamente nosso substituto e seria o único que poderia resgatar a humanidade. Paulo vai dizer. Essa questão da teologia, dá o nome de concepção virginal. Muitas pessoas, por que dado esse nome? Bom, sem a participação sem um contato, não é? Muito bem, Baixa, sem um contato. É bom a gente frisar também, né, irmã Miriam, que assim, além da questão do não contato, a gente está lá em Mateus capítulo 1, diz que ele não conheceu Maria até que, né, desse a luz. Muito bem. Sim, e é importante dizer que essa concepção não é a permanência da virgindade de Maria, mas concepção enquanto virgem, né? E importante também frisar que a questão do não contato, se tivesse, por exemplo, se tivesse tido um contato, o Espírito Santo não teria operado, não é isso? Seria uma concepção convencional. Isso mesmo. E Jesus jamais poderia ser o nosso substituto, porque ele estaria morrendo pelos seus próprios pecados e mesmo assim não poderia ser salvo. Não seria um sacrifício vicário, né, substituto, não. Ele não teria valor. Né? Em hipótese nenhuma. Então, ele só tem valor justamente porque ele é gerado sem pecado. Ou seja... dessa forma, Jesus, ele se esvaziou da glória, até porque ele não tinha como, imagina se ele está, o Espírito Santo age na vida de Maria, o Senhor viu a forma gloriosa. Vocês lembram que antes, Moisés, quando teve aquele encontro com o Senhor, o rosto dele resplandecia de glória, que ninguém conseguia nem sequer olhar para Moisés. E por isso que a minha visão, que eu vejo que ele precisava ter se esvaziado da glória, porque não seria possível. Se ele não tivesse feito isso, ninguém poderia nem olhar para ele, né, irmã Miriam? Exato. Não, Maria não ia resistir. Não. Exato, Por isso Maria não ia resistir. Por isso que essa glória foi, vamos dizer assim, uma adaptação, mas ele deixa a riqueza que ele tinha, a sua sendo exaltado pelos anjos, e vem ao mundo. Por isso que esse esvaziar é da glória, não da divindade. Aí isso tem que ficar bem claro. Porque essa concepção... Esse foi o processo que ele passou, o processo da humanização de Cristo. Foi se esvaziar, não é verdade? E haver a ação do Espírito Santo, não haver o contato físico até o seu nascimento, e assim se deu o processo da humanização de Cristo, e ele encarnou, tornou-se carne. O evangelista Lucas vai dizer... habitou entre nós. Aí o evangelista Lucas vai dizer que a Maria, porque o santo que de ti há de nascer,
será chamado Filho de Deus. Você veja que a concepção do Espírito Santo, aqui a gente abre um aspas até para mostrar o Espírito Santo até como Deus, ó, porque foi concebido pelo Espírito Santo, né? E ele diz, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, então o Espírito Santo é Deus. Não, a Paulo, aula passada nós falamos sobre a questão da justamente. ação, porque aqui as ações específicas para cada um. Deus, ele enviou o Espírito Santo, houve a ação do Espírito Santo e Jesus Cristo amorosamente aceitou, não é verdade? E assim, ele, mesmo assim, ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Isso, e a gente falou mas na não lição há 4 também, a união hipostática, né? Isso. Não há questão de uma mistura. Ele não é só divino, ele não é só Deus, ele não é só homem, ele é verdadeiro Deus. Ele se esvaziou da glória, mas não deixou de ser divino, ele não deixou em nenhum momento de ser Deus, e nem ele era só Deus e só homem. Não, ele era verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Mas olha só que interessante. Ele, como humano, ele nunca disse, eu sou Deus. Ele mostrou ser Deus. E isso é maravilhoso, porque ele disse o seu nome sem dizer eu sou Deus. Ele disse, eu sou. Até mesmo quando ele estava sendo interrogado, né? Que alguém disse, você é o Cristo? Isso aí é justamente uma afirmação da divindade, ele é Deus, né? Isso, ele é uma afirmação da divindade. Jesus afirmou... Ele ia revelando, como a gente disse no início das nossas conversas nesses podcasts, ele ia demonstrando de forma sistemática a sua própria divindade. A sua própria divindade. Olha, ele afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. E nenhum homem é caminho, nem verdade e nem vida. Só Deus pode dar acesso a ele próprio. E salientando que ele não se utilizou, esse esvaziar-se, não se utilizar da sua divindade em benefício próprio. Ou seja, Jesus sofreu como homem, padeceu como homem, foi tentado como homem e venceu como homem. Paulo vai dizer aos Romanos 5,15, entretanto não há comparação. Aí ele vai falar justamente da transgressão que Adão fez entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, ou seja, o pecado alcançou todo mundo. Mas ele diz também, muito a graça de Deus também, a dádiva da graça veio por um só homem, Jesus, transbordou para muitos. Ou seja, o que tem que ficar frisado realmente é que se ele não fosse humano, ele não poderia trazer a salvação. E essa humanidade veio justamente através dessa concepção virginal de Nosso Senhor. Isso. Essa concepção... Outra questão que me chama a atenção. Imaculada. Isso. Outra coisa que me chama a atenção, né? É que ele fala que ele e Deus eram um. Lá em João 10, do 30 ao 33. E por causa disso, os judeus, eles quiseram até apedrejar Jesus Cristo. Porque ele disse que ele e Deus eram um. Diz então, blasfêmias, né? Ele fala blasfêmias. Isso mesmo. Então, novamente... Então, os judeus entenderam, né? Voltamos para... Claro, com certeza. Jesus estava dizendo que era Deus. Se eu e Deus somos um, a mesma coisa dele dizer, olha, se eu e Deus somos um, então eu sou Deus. Se você é inteligente... Nessa passagem, porque nessa passagem justamente Jesus diz, por qual obra boa vocês querem me apedrejar? Aí os judeus disseram, por nenhuma obra, porque sendo você homem, te faz Deus a ti mesmo. Entenderam perfeitamente que Jesus estava se identificando com a divindade. Com certeza. Assim? Mas aí, novamente, o verbo se fez carne. Papai do céu, o Logos, ele se fez carne. Então, ele tornou-se homem e habitou entre nós, né? João, o discípulo amado, ele sintetizou o mistério da encarnação e da natureza divina e humana coexistindo na pessoa única de Cristo Jesus, que é Deus, quando ele diz... Eu queria puxar também de João, também ainda falando sobre João 14,6, né?
E eu acho linda essa expressão quando ele diz, ninguém vem. Às vezes a gente, me permito aqui, quando você pega uma pessoa mentindo, aqui e acolá ele se enrola nas palavras, não é verdade? Deixa escapulir. Mas Jesus é maravilhoso, porque ele não precisa criar situações. Ele fala com verdade. E ele diz, ninguém vem ao Pai. Mas quando ele falou isso, ele estava na terra ainda, né? Isso. Ninguém vem. Mas você não está aí, mas ninguém vem ao Pai. Ou seja, eu Não é sou o ninguém vai, caminho, né? não é Pois é, ninguém mas vai, ninguém vem. muitas pessoas dizem ninguém vai, né? Ninguém vai ao Não, Pai. mas é ninguém Ninguém vem. vem. É muito Vem do importante esses verbo detalhes. vir. É Isso, do verbo vir, não é? isso, Mas Jesus exatamente. era Deus, como nós falamos aqui, comentamos que ele não disse eu sou Deus, ele mostrou, provou ser Deus, mas ele também é um homem, o que nós falamos desde o início. O que deu muita confusão e ainda dá até hoje, né? Porque ao vir para... Só fazendo esse parêntesezinho, né? Da união hipostática versus versos, o monofisismo, né? Que Isso. também está falando na lição, que seria ou Deus ou homem. E aí, objeto do Concílio de Calcedônia, como a gente citou antes, né, no ano 451, a gente sabe, isso está na nossa declaração de fé, que há sim uma união hipostática Deus e homem na mesma pessoa na de mesma, Jesus Cristo, né? de Jesus Isso. Então, Cristo. vocês querem falar mais alguma coisa? Só mais uma coisinha aqui com relação a ao nascimento virginal, porque quando Isaías, Mateus cita Isaías 7,14, hoje em dia há uma controvérsia em alguns judeus e alguns teólogos até liberais, né? Eles tentam trazer a ideia de que a palavra utilizada por Mateus para traduzir o termo virgem, Mateus utiliza a palavra, uma palavrazinha grega, paternos, que é utilizada na própria Septuaginta, que foi a Septuaginta, a tradução anterior, inclusive, ao cristianismo, né? Então, Mateus utiliza essa palavra, e essa palavra fazia referência à virgem, e uma virgem em idade de casamento que não era casada. E havia outra palavra para identificar uma virgem que, inclusive, tinha se casado. Aí qual é o problema disso tudo? Porque, posteriormente, judeus e alguns teólogos tentaram desfazer essa questão do milagre da concepção, e dizendo que essa palavra que Mateus usa, que vem do hebraico almar, que significa justamente essa virgem, como Maria era, não conhecia varão, tentaram dar uma concepção diferente para negar o nascimento virginal do Senhor. Mas a gente analisa que, na verdade, esse substantivo aí, ele vai se aplicar apenas à mulher solteira. Inclusive, o dicionário Divine, ele vai tratar sobre esse assunto. É um professor interessante pesquisar também, né? E se refere à virgem nesse aspecto. Porque o professor, algumas pessoas podem achar na internet, em outros lugares, esses problemas, né? Agora sim, os rabinos, né, procuraram reavaliar o significado dessa palavra só depois do cristianismo. Não vale, né, como dizem? Não vale, mas Sempre tentando criar dúvidas, né? Justamente. Suscitar questões. E eu acho interessante porque o evangelho ele é blindado, né, contra tudo isso. Só que ele dizendo isso ou não, o Novo Testamento é claro. Lucas 1,34. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? Então é verdade que Isaías realmente estava falando sobre a virgem. E outro probleminha que pode ocorrer é porque alguém diz, não, capítulo 7 de Isaías está falando sobre o filho do rei, sobre Acais, o filho e tal, porque o profeta... Uma coisa que tem que se entender, as escrituras têm o que a gente chama de pré-figuração profética, ou tipo, antítipo, são termos teológicos para identificar certas situações, coisas, pessoas no Antigo Testamento com o Novo. Está lá o tipo e o antítipo. Aí veja só, quando nós tratamos aqui da ideia de Jesus como sendo
aquele texto está falando em profecia com relação a Cristo, primeiro porque está no Evangelho, segundo Mateus. Mateus faz referência a ele. Então, quem não crê é problema de quem não acredita. Não é assim? Em segundo lugar, essa prefiguração profética, essas questões proféticas, elas podem ser aplicadas imediatamente, como também posteriormente. Você vê isso no capítulo 9, né, de Daniel, quando Daniel fala sobre o iníquo. Ele se refere a uma questão relacionada a Antíoco Epifânio, mas também se refere ao anticristo que está por vir. Ou seja, uma profecia que mostra dois eventos, um próximo e um futuro. Então, é bom explicar essa questão, porque pode vir algum questionamento dizendo que ali não se refere a Jesus, mas sim ao filho do rei lá, né? E o que dizer, né, presidente Otoniel, de Isaías 9:6, um filho se nos Então, deu, nasceu, é presente. exato. O Nos príncipe deu, né? está sobre os seus ombros. É. E ele diz mais que seu nome será. Ou seja, não tem como a gente Presente, tratar de forma futuro. diversa. Isso. Não é verdade? Mas ele nos deu Perfeitamente. esse presente com um objetivo, né? Um objetivo de nos resgatar e servir também Isso. como ponte para ir Justamente. para nos reconciliarmos com o Pai. E, infelizmente, ele teve que ser morto por causa disso, não é verdade? Crucificado, Uhum. não é isso, irmão Raniel? É verdade, é verdade. É E eu interessante, né? queria dizer, diga, presbítero Otoniel. Só para... porque essa humanidade tem que ficar claro que a gente sabe que ele era humano, né? Mas ele não era um humano aparente, vamos dizer assim. Só parecia ser humano, como os gnosticismo queria trazer essa ideia, né? Mas o apóstolo vai dizer que ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? E quando ele vai falar sobre essa humanidade dele, Paulo vai dizer a Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aí ele disse, Jesus Cristo, O homem. homem. Ou seja, ele é claro, Jesus é homem. É assim? Aí nós poderíamos utilizar aqueles termos que muitas pessoas, ao lembrar, né, da humanidade de Cristo, Jesus cansou. As Escrituras é clara, Jesus revela como homem. O texto que eu citei é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, onde mostra que ele é o verdadeiro homem. E quando João 1,14 vai dizer que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque o verbo se fez carne, aí a gente vê o que? A sua divindade. Então, Emmanuel aqui é justamente mostrando Deus entre nós. Então, a Bíblia, primeiro, ensina a divindade de Cristo, como a gente tratou, a humanidade de Cristo, uma vez que todo espírito, 1 João 4:3, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, ele não pertence ao Senhor. Então, aqui nós identificamos justamente essas duas naturezas de Cristo. Nasceu de uma mulher, concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. O seu nascimento em si foi de uma forma normal, como qualquer ser humano, mas foi concebido pelo Espírito Santo. Aí essas questões, para deixar bem claro, ela começou a ter, como já tratamos, começou a ter problemas e foi resolvida nesse concílio de Calcedônia, em 451, de criar a doutrina chamada da união hipostática. Em Cristo, as duas naturezas, plena, humana e plena divina, que chamamos popularmente de 100% Deus, 100% homem. É assim, professor? Isso mesmo. Perfeitamente. Detalhe que eles não criaram esse conceito. Eles apenas entenderam o conceito. Isso. Sistematizaram, Não foi criado. né? Essas palavrinhas bonitas, professor, não se preocupe, não. Quem inventa essas palavras somos nós para efeitos de didática. Mas a verdade é uma só. Então, a gente não precisa, através de uma palavra, dizer, criaram o conceito no Concílio Calcedônio. Não. Eles conseguiram compreender mais ou menos, porque até hoje a gente tem dificuldade de compreender, né? Assim, todos nós, não é verdade? Não é? Justamente. Todos e nós. Ele era tão humano, e deu provas disso, né? De ter um corpo humano na sua ressurreição. Toca aqui, ó, um espírito não tem carne, não tem osso. É assim? E Hebreus capítulo 2 vai dizer que ele em tudo foi semelhante a nós. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então essa humanidade está bem clara nas Escrituras Sagradas. E uma humanidade sem pecado. Não, tem que ser frisado isso. Todas as características de um ser humano, pois, primeira coisa, ele nasceu, não é isso? Uhum, isso. Todos nós. Nasceu, sentiu dor, sentiu cansaço, sentiu sono, chorou, angustiado,
E Isso. passou também pela agonia da morte, não é isso, irmão Raniel? Que é agora o próximo tópico, só para a gente Perfeitamente. encerrar. Terceiro e último tópico para a gente Terceiro caminhar e para o último nosso final, tópico. né? E a Justamente. gente Deixa tem... eu só dizer mais uma coisinha aqui, irmãos, que é importante, sabe, frisar? Porque hoje em dia quem nega a própria humanidade de Cristo, há quem nega que Jesus existiu, com tantas provas fartas aí que temos, né? Eu tenho uma Isso. obrazinha aqui, ó, Enciclopédia Apologética de Norman Geisler. Ele vai falar sobre o Jesus histórico e ele faz algumas citações. Ele cita Tácito, cita Filo. Tácito não era cristão, não. O cara escrevia para o imperador de Roma lá. E Tácito vai dizer que Jesus, que os discípulos de Cristo era seguidor de um morto, né? Que foi crucificado por Pôncio Pilatos, na época de Tibério. Ou seja, ele relata um fato histórico. Cristo, de fato, existiu. Isso é importante frisar. Aí o tópico é uma realmente... comprovação histórica, né? Como a gente já citou também em outras aulas. Isso. E assim, terceiro tópico, né? Vamos lá para o terceiro tópico, que eu quero deixar claro aqui, com a ajuda de vocês. Há uma expressão que fala a respeito disso, dizendo que a condenação de Jesus ela foi sórdida, falsa e covarde. E sobre esse ponto, é muito importante nós frisarmos as ilegalidades processuais. Daí a lição expressada dessa forma, né? De forma sórdida, de forma covarde, falsa e ilegal. E aí eu estou falando a linguagem do meu querido jurista, né? Professor Antoniel Félix. Nós temos, professor, cerca de 33 ilegalidades processuais. É fácil de lembrar porque 33 foi a idade em que Cristo foi morto. De Cristo. Né? 33 é pouca coisa, irmã Miriam. 33 ilegalidades, eu vou citar só algumas. Ilegalidades? Né? Ilegalidades. Ou seja, para o professor ou quem estiver nos ouvindo não entender mal, irmão Raniel. Ilegalidades, não é legalidade, ilegalidades. O julgamento, ou seja, existiam os meios legais, né? E como é que era feito isso no tempo de Jesus? Você tinha a figura do sinédrio, 70 mais 1, né? O sacerdote e 70 representantes, que era o tribunal religioso, e você tinha também o tribunal romano, porque o tribunal religioso não tinha poder para a pena capital, para determinar a morte. Então, Jesus Cristo, ele participou de um processo ilegal. Se nós trouxéssemos para a realidade de hoje, qualquer advogado recém-formado conseguiria anular o julgamento de Jesus. Então, só para vocês terem uma ideia... Primeiro, porque não houve crime e nem pecado. Não, vejam, alguém poderia dizer, se ele era santo, se ele era imaculado, se ele não pecou, se ele falou a verdade a sua vida inteira, se ele pregou o amor, se ele curou pessoas, se ele ressuscitou mortos, o que, pelo amor de Deus, esse homem recebeu de acusação para merecer a morte? Então, observe que o seu... Né? Não tem como. Então, o seu julgamento, isso é importante ficar claro, ele foi ilegal. Ele poderia facilmente ser anulado. E Cristo, como uma ovelha muda, ele se calou. Sabe por quê? Porque qualquer palavrinha que ele dissesse anularia aquele julgamento. Ele sabia que a sua morte era necessária. Então, ele se calou. Mas, olhe, Jesus não teve direito à testemunha, ele não teve direito à defesa. O julgamento foi uma hora antes da meia-noite da quinta-feira, que isso era completamente contra os costumes dos judeus. Ele foi preso ilegalmente, ele foi interrogado ilegalmente. Para vocês terem ideia, o lugar do julgamento sequer foi no fórum da época, né? No Sinédrio, foi na casa né, do juiz, do sacerdote. Gente, ele foi esbofeteado durante
a sua fala, ele não pôde falar, as testemunhas eram falsas. Quem trouxe as testemunhas falsas foi o próprio juiz, hein, irmão Toniel? Acho que qualquer jurista já está se tremendo numa hora como essa, né? Os juízes eram suspeitos, ou seja, qualquer juiz hoje que tem suspeição, ele mesmo já se declara suspeito, ele pede para trocar o caso para alguém, né? Ele não teve direito de defesa, ele não poderia receber a pena que recebeu, né? Não teve denúncia, não teve mandato. Rapaz, é um negócio absurdo, certo? Absurdo, completamente absurdo. Se você quiser, por curiosidade, saber onde encontrar essa informação e ler com calma, você vai no canal cienciascriminais.juizbrasil.com.br. Você vai poder ler com calma toda essa descrição, é muito interessante. Mas o fato é o seguinte: primeiro, Jesus foi condenado pelos homens, mas, frise, professor, injustamente, tá certo? Ele se entregou, mas não havia, como é que eu posso dizer? Não havia legalidade nesse julgamento, tá? Não se sustenta os argumentos que foram dados para prender Jesus, para incriminar Jesus, para levá-lo até a morte. A prova disso é que, quando as instâncias iam subindo, é assim, professor Toniel? Quando há uma dominação romana, o sinédrio só ia até aqui. Então, subiram a instância, ainda assim não acharam culpa nele. Pilatos lava as mãos, manda para Herodes, quer dizer, isso tudo de madrugada. Olha que absurdo, né? Que situação. Então, assim, isso é um fato que precisa ser dito. Ele foi crucificado, ele foi morto, e é importante, nesse quesito, né, a gente frisar 1 Coríntios, capítulo 15. É muito importante. E por que, professor Raniel, é tão importante? Ora, se eu estou querendo desqualificar a pessoa de Jesus, e pior, eu estou querendo desqualificar o seu sacrifício, é como se eu anulasse o perdão de Deus. Todos nós estaríamos perdidos eternamente se houvesse um cancelamento ou da pessoa de Jesus, o que se usa muito em estratégia de defesa, né? É a desqualificação da outra parte, né, professor Toniel? Você desqualifica. Ou você desqualifica a parte, ou você anula a sentença, ou você anula por suspeição o juiz. Ou seja, tem um passo a passo jurídico que foi completamente desrespeitado, né? Porque e aí, quando a gente vai para... Tudo isso pode acontecer. Sim, só que toda essa situação pode ocorrer devido ao procedimento, né? No processo judicial existe o chamado procedimento que o processo tem que correr, então as etapas não podem ser queimadas, não. Perfeito. E no caso não, aí queimou houve... foi tudo. Aí queimou foi tudo. E aí, 1 Coríntios 15, né? A gente vai entender o porquê que isso é plano satânico, né? Para desqualificar a pessoa de Jesus. 1 Coríntios 15 fala: se não existe, se a nossa mensagem, que é Cristo, né, versículo 12, que é Cristo, foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Versículo 3. Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. Olha só, o próprio escritor, que foi Paulo, aos Coríntios, ele fazendo a defesa de Cristo, da sua ressurreição, da validade do que aconteceu, né? Não do julgamento, mas da morte e da ressurreição. Aí sim a parte que nos interessa. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Então, versículo 15. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. E aí ele vai fazendo uma defesa a respeito de tudo isso que aconteceu, no sentido seguinte: mesmo ele sendo injustamente condenado, o que nos interessa saber é: ele de fato morreu, ele de fato era Deus e homem, né, união hipostática, e ele de fato ressuscitou. E aí cabe lembrar também: nenhuma outra religião do mundo, nenhuma outra crença do mundo tem um líder cujo o seu principal representante tenha ressuscitado. E Jesus Cristo foi o único, porque ele, além de não ter pecado,
ele ressuscitou. E aí sim aí reside a perdão de pecados. Aí reside o cumprimento do plano de Deus. Aí reside a plenitude dos tempos. Aí reside a minha e a sua salvação. Porque justamente, professor, justamente o motivo dessa morte, né? Morreu porque simplesmente havia um motivo. Exatamente. E era resgatar a humanidade. Então, assim, eu quero só contribuir um pouco mais com o tema, nessa questão do julgamento. Eu quero lembrar Isaías 10:10, que diz 10:1, melhor dizendo. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Então, meu caro amigo, o julgamento foi irregular e até hoje a gente sabe que a justiça também comete equívocos. A gente sabe de crianças de 14 anos condenadas à pena de morte nos Estados Unidos e que depois da sua morte foi comprovada a sua inocência. Então, essa história de dizer, não, mas a justiça dos homens não falha. Não, aqui não falha a de Deus. A dos homens falha, sim. Né? Então, é importante dizer isso. Então, a gente tem também, por exemplo, a desqualificação, as mentiras, continuaram após a morte de Jesus. Em Mateus 28 e 2, né? Depois eu leio Mateus 28, 2. Eu vou falar, primeiramente, sobre Mateus 28 e versículo 15, que diz o seguinte: assim, os guardas aceitaram o dinheiro e falaram conforme lhes tinha sido dito. A sua mentira espalhou-se entre os judeus, que ainda hoje acreditam nela. Eles foram subornados para dizer que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, que o corpo dele havia sido roubado. Né? Saibam vocês que a pedra que foi colocada no túmulo de Jesus, ela foi argamassada, aí eu já estou falando da minha área, que é engenharia civil. A pedra, ela pesada, ela foi selada, em outras palavras, argamassada, irmã Miriam, para a pedra não ser movida, certo? E o que eu acho mais maravilhoso é que quando o anjo aparece, tem um terremoto, irmã Miriam. Sabe por quê? Porque no saculejo, a argamassa se quebra, a pedra se solta e o anjo empurra a pedra para fora numa forma sobrenatural para que o Filho de Deus saísse de dentro daquela tumba que aí se tornou vazia. Então, glória a Deus, porque a gente tem uma ação divina na sua morte e na sua ressurreição, e mesmo o povo tentando desqualificar a sua vida, desqualificar a sua morte, desqualificar a sua ressurreição, né? A palavra e de Deus, também a ação divina na concepção. Desde o seu nascimento, na sua vida. Desde o seu nascimento, na o sua homem mais morte, amado a morte, ressurreição. E mais combatido, né? Então, isso, nós vemos a ação divina. Esse sistema, né, Mateus 27:66, esse sistema organizado, essa vigilância, esse selo colocado na pedra, nada disso foi capaz de segurar o nosso Cristo, quando ele ressuscita ao terceiro dia, né, naquele domingo maravilhoso pela manhã. E o que a gente quer deixar aqui muito claro nessa mensagem final da nossa lição é que há, sim, uma tentativa maligna de desqualificar a pessoa de Jesus Cristo, de mentir a respeito da sua ressurreição, Verdade. de desqualificar ou dizendo que ele era só Deus, ou dizendo que ele era só homem, para desqualificar o seu sacrifício. Existe todo um plano maligno para desqualificar a pessoa de Jesus em todos os momentos, desde a sua concepção, né, como o presbítero Antônio bem falou, fazendo jogo de palavras, fazendo assim interpretações erradas, né? Também durante a sua vida, né, dizendo que ele expulsava demônios por Beelzebul, dizendo que ele era mentiroso, dizendo que ele se fazia de Deus. Na sua morte, mentindo a respeito de que o seu corpo havia sido roubado, na sua ressurreição. Então, perceba, é muito interessante para o inimigo tentar, a todo custo, desqualificar a morte e a ressurreição. Por quê? Porque aí você estaria perdendo a sua salvação. E é isso que Deus, né, deixa muito claro para todos nós, a nossa certeza de salvação. Inclusive, professor, nos dias atuais também existem questões relacionadas a essa situação. Por exemplo, nós estamos caminhando para o final, mas é importante frisar, quando nós falamos da morte de Cristo, Cristo morreu.
alguém pode chegar na classe e perguntar, vem cá, mas existe, eu vi em algum lugar ali alguém falando sobre ele morreu. Então, como é que ele é Deus e morreu? Né? Como é que Deus morre? Não, mas ele é Deus e homem. E quem morreu foi o homem. Fica naquela... Aí o professor tem que frisar bem. Olha, para todas as questões está uma explicação. E são questões que já resolvidas. Às vezes pode ser nova para nós, mas são questões resolvidas. Deus morreu como? Se nós entendermos. Porque assim, quando eu falo que Deus morreu, Deus deixou de existir, né? Assim, a mente de alguns. Se Deus morre, Deus deixa de existir. Aí não vai puxar Nietzsche, não, viu? Que diz que Deus morreu. Então, ele fala, né, sobre a morte de Deus. Só que as pessoas leem e se a concepção for morte como aniquilamento, uma doutrina que nós não cremos, que é aniquilação ou som da alma, né? Isso. Se alguém entender morte dessa forma, aí tem um problema mesmo, porque ele deixa de existir durante um tempo, 3 dias, né? Só que nós não entendemos morte dessa forma, porque as escrituras mostram que a morte é apenas uma separação entre o corpo e o seu espírito, que foi ao mundo dos mortos, a região espiritual, que nós chamamos de o cristão, o crente, né? O que foi salvo foi ao paraíso, o que não foi para o Guiena não, o Hades, né? O inferno. Então, quando nós temos a ideia de morte apenas como aniquilar, fica difícil, mas morte não é aniquilar, é separar-se. Então, Cristo, como homem, ao ele morrer, ele apenas separa-se o seu espírito do seu corpo, o seu corpo está na tumba e o seu espírito... E é importante, viu, meu amado, citar 1 Pedro 3,19, quando ele diz que durante o período em que ele esteve na tumba, ele pregou para os espíritos em prisão. Ele estava em plena atividade. Isso. E entender que pregar ali não é pregar para ninguém se converter, não, né, Daniel? Senão alguém vai entender. Não, para os quem se converteu prisão, ali. Que eram os antediluvianos, né? Eu já vou lá para a lição de número 13, e nós vamos estudar sobre a doutrina da salvação. Isso. E o aluno ele vai entender justamente essa questão que fala sobre a questão da morte. De uma situação mais específica, né? Como ser humano, a morte não ser o final da vida, mas ser o início da vida. Lá nós vamos tratar mais especificamente, né? Isso, pelo fato da questão do ser eterno, né? Então, como o senhor estava dizendo, Deus morreu, mas ele é eterno. Ele não morreu. A vida pode ter chegado ao fim, mas ele continuou como Deus, ele continuou vivo, porque ele era eterno. Tanto é que ressuscitou, ele próprio se ressuscitou. Morre. Ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dor. Doutrina da salvação. Tem um poder para Então, nós vamos entender bem sobre essa questão. Vai chegar, tenham paciência, professor, nós vamos chegar Isso lá. mesmo. Eu aproveito nesse momento também para já me despedir, né? Desejar uma boa aula para você, e também passo a palavra para os nossos amados professores também se despedirem. Eu agradeço, irmãos, mais uma oportunidade. Estamos aqui gratos a Deus por tratar desses assuntos que engrandecem o reino de Deus e exaltam cada vez mais nosso Senhor, porque cremos de fato que ele viveu entre nós, morreu como homem, foi sepultado, ele sempre esteve vivo diante de Deus, porque ele sempre foi Deus, como o irmão Raniel falou aqui no final, pregou os espíritos em prisão, estava em plena atividade, mas ressurgiu dentre os mortos. E hoje, como diz o nosso credo, ele está à destra de Deus. Cremos nesse Deus que é homem e é Deus. Então, nós acreditamos piamente nisso e cremos e agradecemos a Deus pela pessoa de Jesus, na sua humanidade plena também. E por falar na questão cremos, né? A nossa próxima lição, caro professor e professora, eu acho que eu fiquei na incumbência sempre de falar um pouco sobre a próxima lição, não é verdade, meus irmãos? É verdade. Então, a nossa próxima lição, nós vamos conversar um pouco aqui sobre o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que também é Deus. Nós cremos também no Espírito Santo como Deus, porque ele é o eu sou, ele é o Deus que faz parte da Trindade. Então, nós estaremos aqui com a lição de número 8, junto
os três novamente aqui, né? Aguardamos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que vocês sempre pensam, Senhor, nós vivemos em meio à tribulação, mas nos enche da tua graça e não afasta de mim o teu Espírito Santo para que eu possa ter uma direção e a paz do Senhor para cada um de vós. Amém. A paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, irmão Antoniel, irmã Miriam. Até a próxima, Senhor. se Amém. A Deus paz do quiser, Senhor Jesus. em nome de Jesus. Amém.